caros alunos, né? Estamos aqui mais uma vez, né? Fazendo uma aula gravada para vocês. Enquanto durar esse período nosso de isolamento, é um recurso que eu vou adotar com vocês, juntamente com o material que eu mando por semana sobre os assuntos da disciplina de radioterapia, mais os exercícios no aplicativo Socrative e também a gravação de uma aula sobre um tópico específico. Às vezes esse tópico é um pouco maior, às vezes esse tópico é um pouco menor, mas é para ajudar ao entendimento do assunto que a gente faz, né? Eu hoje fechei o exercício do Socrative porque eu aumentei ele um pouco e vi que 10 alunos tentaram fazer, né? É bom, mas ainda é pouco, né? Isso é basicamente metade da sala. Seria interessante que mais alunos tentassem fazer os exercícios do Socrative, né, para que gerasse uma maior uniformidade de aprendizado, de conhecimento, né, enquanto durar esse isolamento social que nós temos que passar em função do problema que está tendo do Covid-19. Então, eu vou atualizar o exercício do Socrative, vou acrescentar mais 2 exercícios, então já vai ser uma lista de 10, né? E eu sempre vou deixar os exercícios anteriores, porque eu quero que vocês repitam a execução desses exercícios, porque isso ajuda no conhecimento, isso ajuda a compreensão da disciplina. A nossa aula de hoje vai ser sobre simulação e falar um pouco do simulador convencional e algumas características do simulador por TC, né? E por que esse assunto é tão importante para a formação do tecnólogo, né? Realmente é muito importante para o tecnólogo em radiologia enxergar a importância do processo de simulação de um tratamento radioterápico e as implicações em termos profissionais para ele. Tá? Isso realmente é bastante importante. Tá? Vamos lá. Bem, caros, né? Aqui está o nosso simulador convencional, né? Mas antes da gente falar dele, né, vamos salientar a importância da simulação perante o tratamento radioterápico. Na realidade, é a simulação que define todo o tratamento radioterápico que virá. Tudo que vai ser feito no tratamento do câncer para aquele paciente depende do que ocorreu nessa etapa, que é a etapa da simulação. Essa etapa da simulação, ela condiciona todo o restante do tratamento radioterápico. Tá? Essa etapa de simulação, ela tem alguns objetivos muito importantes para o tratamento. É através das ações que ocorrem nessa etapa de simulação que será definido, por exemplo, o volume tumoral. Não só o volume, mas a forma e a face que esse tumor se apresenta em cada campo de radiação que foi planejado pela equipe para que o tratamento ocorra. Tá? Além do volume tumoral, a posição exata desse tumor. Né? A posição do tumor em relação aos órgãos sadios no entorno. Então, isso é muito importante, né, para a simulação e muito importante para o tratamento radioterápico. E nessa parte de definição de volume, de tamanho, de localização, de posição geométrica em relação às outras estruturas do paciente, né, isso vai depender muito das imagens que serão produzidas. Né? A garantia da exatidão da dosimetria
que vai ser praticada, a garantia da reprodutibilidade do tratamento, porque o tratamento radioterápico ele não é feito numa única exposição, numa única sessão. Porque para você dar doses num tumor, são doses altas, são doses que provocariam efeitos determinísticos em tecidos sadios. Então, no caminhar da disciplina, a gente vai entender como isso ocorre, mas tem que haver um fracionamento, tem que haver uma divisão de campos, né? São várias sessões e a reprodutibilidade do tratamento tem que ser garantida em função da exata localização do tumor, em função das várias visadas que o feixe vai ter dele, para que o tratamento tenha repetitividade, reprodutibilidade, exatidão, para que a gente alcance o que foi planejado. Para isso ser feito, a obtenção de imagens, como eu acabei de falar, é essencial. Como é que a gente vai obter imagens que vão guiar todo esse processo? Por TC, por RM, por PET. Daí, na abertura, eu ter falado para vocês da grande importância do papel do tecnólogo em radiologia nessa etapa de simulação. Produzir imagens de TC, de RM de qualidade é uma obrigação nossa. Mas é uma obrigação nossa também no setor de radioterapia saber para onde essas imagens serão utilizadas e como essas imagens serão utilizadas. Essas imagens vão servir de guia, de mapa para todo esse processo de simulação. Seja ele num simulador convencional que está cada vez mais em desuso, né? Seja para um simulador por TC. O processo de simulação pensado desta maneira, né? Ele vai conseguir mitigar os efeitos deletérios no paciente. Porque vai tornar todo o processo mais preciso e mais exato. Mitigar é diminuir. Os efeitos deletérios são os efeitos que podem produzir dano. Então, a importância da produção de uma excelente imagem, seja por RM, por TC, por PET, né? O conhecimento associado em que essas imagens vão ser utilizadas. E a influência que isso vai ter em todo o processo de tratamento é extremamente importante e é o que se espera que um tecnólogo faça em radiologia. Não é um trabalho pequeno, muito pelo contrário, e é um trabalho único, que pouquíssimos profissionais têm a qualidade e o conhecimento para poder executar. Então é algo que o tecnólogo em radiologia tinha que prestar muita atenção, muita atenção nessa etapa de simulação que é crucial em todo o processo de tratamento radioterápico, tá? Como a gente comentou, o simulador ele pode ser convencional ou por TC. Esse aqui que está na nossa imagem, ó, esse aqui, ele é convencional, tá ok? Então, ó, essa aqui é a estrutura que a gente tem de um simulador convencional. Eu tenho aqui a mesa de simulação, entendeu? Eu tenho aqui, ó, um braço que vai permitir com que esse equipamento gire em torno do paciente e dá dando para perceber que mesmo ele sendo um aparelho de raio-x que vai produzir imagens planas, ele tem um aspecto muito semelhante aos equipamentos que nós comumente vemos em relação a um tratamento radioterápico. Ele consegue garantir um conceito importante que é o de isocentro. O isocentro garante que esse equipamento aqui possa girar, permitindo vários ângulos de incidência do feixe em relação
ao paciente e a localização do tumor, né? E adequando isso ao que foi planejado em termos de dose para conseguir o efeito desejado. Tá? Então, esse feixe de raio-x produzido, ele possui qualidade diagnóstica. Tá? É um feixe a partir de uma estrutura elétrica muito bem estabilizada, para não haver flutuação, para ele realmente ser um feixe de qualidade diagnóstica. Esse equipamento faz movimentos idênticos ao ao equipamento de tratamento radioterápico, né? Reproduz o isocentro, que é uma condição importantíssima em todo o processo de tratamento, e possui uma colimação diferenciada. Essa colimação diferenciada, ela permite não só destacar a região anatômica, a região que eu tenho que radiografar, mas também destacar o feixe de raio-x propriamente dito, marcando o ponto de isocentro, aonde eu tenho o meio do meu feixe incidindo, a questão do isocentro sendo registrada. Tá? Então aqui, ó, questão do isocentro. Então, com isso, né, se consegue tirar informações e parâmetros importantíssimos, muito importantes, entendeu? Para que a gente possa dar seguimento no tratamento radioterápico. O simulador por TC, ele tem a mesma importância que o simulador convencional tem que nos apresentar, só que ele tem características diferenciadas, né? Como eu gero uma imagem de TC, para quem esqueceu ou tem uma dificuldade de lembrar, a gente tem um feixe de raio-x que gira em torno do paciente. E, em oposição a esse giro, eu tenho um banco de detetores que também faz o mesmo movimento, de tal forma que o feixe de raio-x está sempre apontado para esse banco de detetores. E esse feixe é um feixe estreito, muito estreito, que tem a capacidade de me produzir cortes axiais da estrutura anatômica que eu estiver buscando a informação. Um tomógrafo, né, ele basicamente tem duas maneiras de realizar corte. Ele tem como fazer uma aquisição sequencial, ele tem como fazer uma aquisição helicoidal. Hoje, basicamente, todos os TCs fazem aquisição helicoidal. Tá? O que é uma aquisição sequencial? Uma aquisição sequencial é a realização de um corte e um incremento de mesa. Realização de um corte, incremento de mesa, realização de um corte, incremento de mesa. Isso é uma aquisição sequencial. O que é uma aquisição helicoidal? A mesa desloca numa velocidade contínua. E o equipamento, como ele está girando em torno o tempo todo, né? Quando a mesa desloca no movimento contínuo, ele faz esse caminho em forma de hélice, esse movimento helicoidal, né? Com isso, o exame numa aquisição helicoidal, ele se torna muito mais rápido que uma aquisição sequencial. Tá? Uma aquisição helicoidal é muito rápida, permite você fazer um corte inteiro, né, um exame inteiro de uma estrutura de pulmão numa apneia de um paciente. Uma aquisição sequencial, isso não é possível. Tem que fazer, interromper a respiração, fazer um corte. Libera o ar, incremento de mesa, segura o ar, outro corte e assim sucessivamente. O exame é muito mais demorado, né? Mas nem tudo na vida é perfeito, então os dois métodos também têm defeitos, problemas e têm qualidade. No sequencial, o tempo é muito demorado, porém, todas as imagens são reais, porque eu fiz um corte e incrementei a mesa, então o segundo corte começa exatamente onde o primeiro terminou. Quando eu fizer o próximo
incremento de mesa, o terceiro corte vai começar exatamente onde o segundo terminou, e assim sucessivamente. Então, todas as imagens são reais, numa sequência sequencial. Já numa aquisição helicoidal, né, a mesa está se movendo direto e o equipamento girando. Então faz esse movimento aqui, ó, em forma de hélice. Isso significa que vão existir espaços em que o algoritmo de imagem vai ser completado pelo computador, que a imagem não é real. Isso não é nenhuma coisa de outro mundo, mas é uma desvantagem em relação ao sistema sequencial em que todas as imagens são reais. O avanço da tecnologia permitiu reduzir essa diferença, porque com os TCs multi-slice, multicortes, né, você faz vários cortes ao mesmo tempo. Quando o equipamento gira, ele não faz um corte, ele faz mais de um corte. Com isso, a região em que o algoritmo é virtual, é preenchido pelo computador, fica cada vez menor e as imagens se aproximam das imagens reais que você obtém num tomógrafo de aquisição sequencial, né? Só que mantendo a grande vantagem que é o exame rápido. Aqui nós temos um ambiente de simulação, né? Com um TC, com um simulador TC. Né? O desenho aqui é muito semelhante a qualquer TC que nós já temos visto na nossa vida. A questão da mesa, a questão do gantry, né? E a questão do comando. A grande diferença está nessa abertura aqui, ó, do gantry. Né? Esse diâmetro aqui, ele é aumentado em relação a um TC comum. E ele é aumentado para que se possa ser reproduzido aí a questão do isocentro, que é a distância que o feixe vai ficar ou vai percorrer no aparelho normal até chegar no volume tumoral. Então, esse aparelho de TC, ele tem essa abertura aqui de gantry diferenciada em relação a um aparelho convencional. E uma enorme vantagem de um simulador por TC em relação a um simulador convencional é a possibilidade de você fazer reconstrução de imagens. Né? Com um simulador por TC, você não tem imagens planas, né? Você tem vários cortes de perfis de atenuação, como qualquer TC, e o movimento helicoidal, que é da maioria dos TCs, né? Ele permite uma reconstrução volumétrica, uma reconstrução em 3D do tumor. E isso é sensacional, porque se você aliar todo esse processo de simulação com TC, as tecnologias mais novas, né, de MRT e GRT, que permitem controle dinâmico de colimação e moldagem de não só de feixe, como de volume tumoral, isso vira uma coisa espetacular, ou seja, melhorando cada vez mais, né, o processo de tratamento, com a redução significativa de dose em tecidos sadios, o aumento de dose em tecido tumoral e melhorando a eficiência do tratamento, porque vai melhorar precisão, vai melhorar exatidão, e com isso você tem nunca se esqueça, o tratamento ele sempre é dividido em sessões. Quanto mais exato for a definição do volume tumoral, né, mais exato, melhor vai ser a questão da reprodutibilidade e repetitividade com qualidade para se garantir o adequado tratamento com as doses que foram planejadas para que sejam aplicadas nesse tratamento radioterápico. Ok, jovens? Nesta semana, a nossa aula foi sobre isso. Eu espero que tenha ajudado a compreensão
da importância do processo de simulação, do que é um simulador, das características de um simulador convencional, de um simulador de TC, e principalmente como é importante o conhecimento e a capacidade técnica de um tecnólogo em radiologia nesta fase do tratamento radioterápico. Ok? Vamos ficar por aqui, tá? E semana que vem a gente se encontra de novo.